Sabe, às vezes são aquelas referências bem escondidinhas na história que guardam as lições mais atuais, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo num enigma de quase 2000 anos, mas que tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje. E o mistério todo gira em torno de duas figuras bem enigmáticas, Janes e Jambres. Bom, a pergunta que não quer calar é quem afinal foram esses dois. Os nomes deles aparecem uma única vez na Bíblia inteira, mas o impacto da história deles, nossa, ecoa até hoje. Para entender, a gente precisa ir direto na fonte. Olha só, essa é a única menção bíblica. É o apóstolo Paulo e ele está alertando sobre falsos mestres. E ele usa esses dois como exemplo perfeito, sabe? O exemplo máximo de quem se opõe à verdade. E isso já diz tudo, né? A gente percebe na hora que a história deles não é só sobre um confronto lá no passado. É sobre um padrão, um jeito de resistir à verdade que, olha, se repete até hoje. Para a gente entender de verdade quem eles eram, precisamos fazer uma viagem no tempo, lá para o Antigo Egito. A tradição judaica identifica Janes e Jambres como ninguém mais, ninguém menos que os principais magos da corte do faraó. Eram eles os homens que tiveram a ousadia de bater de frente com Moisés e Arão. Imagina só a cena. Moisés e Arão chegam lá e fazem um sinal divino, transformando um cajado numa serpente. E qual é a resposta? Os magos do Egito, usando suas artes secretas, vão lá e fazem a mesma coisa. É um confronto direto de poder. Por um instante, parece que a verdade divina e a imitação humana estão ali, ó, lado a lado. Mas veja bem, esses magos não eram simples ilusionistas. Eles representavam todo o sistema de crenças do Egito. A sabedoria deles, a religião, o orgulho que eles tinham nas próprias capacidades. Eles não estavam só fazendo truques. Eles estavam, na verdade, apresentando uma alternativa completa à mensagem de Deus. E é isso que nos leva ao centro da questão, a anatomia dessa resistência. Paulo usa essa história para mostrar para a gente como a oposição à verdade realmente funciona. E não é um ataque simples, não. É uma estratégia complexa que atua em três frentes ao mesmo tempo. Então, essa resistência funciona em três níveis, simultâneos. Primeiro, tem o nível intelectual. São os argumentos, as filosofias bem elaboradas para rejeitar a verdade. Depois, isso se fortalece no nível moral. É quando as escolhas, o entendimento já meio distorcido sustentam essa rejeição. E por fim, tudo isso aparece no campo espiritual, sabe, com imitações, com alternativas que só servem para confundir. Uma coisa alimenta a outra, e juntas elas criam uma verdadeira fortaleza contra a verdade. Essa analogia aqui é perfeita porque ilustra um perigo muito sutil. A tática mais eficaz da oposição não é a mentira descarada, mas a mistura de verdade com erro. É como uma única gota de veneno que contamina um copo inteiro de água. Uma pequena distorção pode corromper toda uma estrutura de crença, tornando-a mortal. Mas se opor à verdade nunca é um ato sem consequências. Paulo deixa bem claro que existem resultados graves e inevitáveis para quem segue o caminho de Janes e Jambres. O custo dessa oposição é bem alto. A primeira consequência acontece por dentro. A resistência contínua à verdade acaba criando uma espécie de calo espiritual. A capacidade de discernir, de enxergar as coisas com clareza, vai se perdendo, se atrofiando, até o entendimento ficar totalmente obscurecido. A segunda consequência é ainda mais séria. Paulo usa uma palavra grega, réprobos, que significa ser reprovado, desqualificado, como num teste. É como se a ponte para uma fé genuína fosse quebrada, sabe? O que resulta numa separação, numa desqualificação espiritual. Só que tem um limite. Assim como os magos egípcios chegaram num ponto em que não conseguiam mais replicar os milagres de Moisés, Paulo diz que toda oposição à verdade tem um prazo de validade. Uma hora a insensatez por trás dela fica óbvia para todo mundo. A falsidade acaba sendo exposta. Ok, então, diante desse padrão de resistência, como é que a gente responde? A mensagem aqui não é só um alerta, não é um chamado à ação. É uma estrutura para a gente construir nossa defesa e permanecer firme na verdade. No fundo, tudo se resume a uma escolha fundamental entre duas fontes de conhecimento. De um lado, a gente tem a sabedoria divina, que é fundamentada em revelação, é consistente e leva à vida. Do outro, a filosofia humana, que muitas vezes é só especulação e muda com as tendências da moda. A primeira linha de defesa, então, é escolher conscientemente onde vamos ancorar nossas convicções.
E a partir dessa escolha, a gente constrói em cima de 2 pilares. Primeiro, conhecimento, um compromisso sério de estudar, de entender as verdades fundamentais. E segundo, discernimento, aquela habilidade de testar todas as ideias, de reconhecer os enganos, mesmo aqueles bem sutis. É um processo ativo de fortalecer a mente e o espírito. Mas só conhecimento não adianta, né? A verdadeira resistência à falsidade se mostra mesmo numa vida de integridade. É aqui que a teoria vira prática. Isso se desenrola em 3 ações práticas. Primeiro, verificar. Sempre comparar as crenças que a gente encontra por aí com um padrão sólido de verdade. Segundo, aprender a articular. Saber explicar aquilo em que se acredita de um jeito claro, com confiança. E o mais importante, demonstrar o poder dessa verdade através de uma vida transformada, nas ações, no caráter, nos relacionamentos. No fim das contas, a oposição à verdade pode até parecer forte. Ela pode criar barreiras, desvios temporários, mas a verdade em si, ela é como um rio poderoso. Cedo ou tarde, ela sempre encontra um caminho, continua o seu curso e, no final, leva a vida por onde passa. E a gente termina então com uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar. A história de Janes e Jambres, no fim das contas, não é sobre o passado, é sobre o agora. A gente vive num mundo com um bombardeio de vozes, de ideias, de narrativas, todas competindo pela nossa atenção, né? Então a grande questão que fica é: como é que se faz para continuar ancorado no que é verdade?